Tite terá retorno de dupla de laterais. Sem chance no time principal, jogador pede para disputar jogo na categoria sub-20. Leila Pereira se justifica com relação à redução de visitantes em jogo do Flamengo e Palmeiras. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like. Não é inscrito? Se inscreva. Não nos segue? Passe a nos seguir. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento, é gratificante para o nosso trabalho e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Rapaz, quero começar essa matéria aqui falando sobre a força do Flamengo no estado do Rio de Janeiro. Flamengo aí movimentou mais de 2 bilhões de reais. É impressionante o que o Flamengo fez com a economia do Rio de Janeiro em 2023. Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Até com jogos fora de casa, o Flamengo conseguiu movimentar a economia do Rio de Janeiro. O Flamengo é o trem pagador do futebol carioca. Em estudo publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, os números não deixam mentir. O Mengão é um fenômeno da economia da cidade. E a torcida rubro-negra, essa torcida maravilhosa, movimentou mais de 2 bilhões de reais em 2023, com a média de 26 milhões e meio por partida do Flamengo. E esse valor, ele aumenta quando o Flamengo joga fora do Rio de Janeiro. Eu vou trazer aqui, ó. O Flamengo gerou mais da metade do impacto econômico dos jogos no Rio de Janeiro em 2023. Revelado o estudo aí da Prefeitura, dos 3 bilhões e 96 mil arrecadados, 50,9% foi do mais querido. O estudo considerou a receita dos jogos e torcedores que assistiram em locais públicos. Por isso que o número aumenta quando o time do Flamengo joga fora. Ó, já o Fluminense apareceu com 21,8%, o Vasco apareceu com 13,7% e, por fim, o Botafogo com 13,6%, fechando o top 4 da cidade. O Flamengo movimentou aí 2 bilhões na economia carioca, média de 2,5 milhões por jogo. E no Rio de Janeiro, o Flamengo levou 1,8 milhões de pessoas aos jogos. Movimentou 480 milhões nos estádios. Girou 232 milhões nos bares. Os torcedores do Flamengo foram por bares tomar aquele danonezinho. Cada jogo do Flamengo no Rio teve um impacto de 14,7 milhões na economia. Olha só. E com partidas fora do Rio, a economia carioca ganhou aí 314 milhões em bares e restaurantes em dia de jogos do Flamengo. Aí tem aquele narrador de Fórmula 1 lá da Bandeirantes que falou que a torcida do Flamengo é favelado, é duro, aqueles impalpérios, esse cara era para ser cancelado. Eu não assisto mais jogo na Band. Me perdoe, eu não assisto mais jogo na Band. Eu assisto na GOT. Mas na Band eu não assisto por causa desse narrador, né? Então, vamos mudar aqui de assunto. Sem chance com o Tite, Matheus Gonçalves pede para jogar no Sub-20 do Flamengo contra o Palmeiras. Lamentável isso que está acontecendo com o Matheus Gonçalves, né? Já falei sobre isso em outros vídeos. O garoto é muito bom, é um garoto insinuante, é um jogador que não tem medo de partir para cima do adversário, é um jogador ousado, jogou muito bem no Red Bull Bragantino e teve poucas oportunidades aqui no Flamengo. Depois de retornar de empréstimo do Bragantino, Matheus Gonçalves voltou ao Flamengo em 2024 com a esperança de ser aproveitado no time profissional. Porém, o garoto de 18 anos só entrou 4 vezes em campo em jogos oficiais. Em busca de mais minutos, o meia pediu para atuar no time sub-20 rubro-negro nesta quarta-feira contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Ou seja, o sub-20 do Flamengo joga hoje, né, contra o Palmeiras
e o garoto pediu aí para jogar. Cara, nada mais do que justo. O atleta, a paixão dele é o futebol. Ele quer jogar bola, ele quer estar dentro de campo, ele quer ter visibilidade. E ele não está tendo essas oportunidades com o Flamengo. Aí eu cito o Palmeiras. Palmeiras tem dado chances a garotas de 16 anos, 17 anos, no time profissional, cara. O que está faltando para o Adenor Bakhtit fazer isso? Então, seguindo aqui, ó, a partida acontece às 15 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Somando aí os 4 jogos em que foi acionado por Tite, Matheus Gonçalves tem apenas 34 minutos em campo. Mesmo com poucas oportunidades, pelo menos o meia estava sendo relacionado, ficando no banco de reserva. No entanto, o cenário mudou na estreia do Campeonato Brasileiro, quando o jogador nem viajou para Goiânia para o duelo contra o Atlético Goianiense. O garoto postou foto nas suas redes sociais, ele treinando normalmente. Foi uma decisão técnica do Tite, né? Perguntaram a ele lá, ele deu os motivos dele, por que ele não colocou o garoto, por que ele não foi viajar. Então, seguindo aqui, ó, Flamengo terá dupla à disposição pela primeira vez após 8 jogos. Estou falando da dupla de laterais do Flamengo, Wesley e Guilherme Varela. Varela e Wesley treinaram normalmente e estão à disposição de Tite para a partida no Maracanã. Com isso, o treinador pode contar com a dupla de laterais direitos pela primeira vez após 8 jogos. Tite comandou aí o último treino da preparação para o Flamengo na tarde de ontem, terça-feira, e após aí passar mal por febre em Goiânia, Varela foi cortado do jogo contra o Atlético Goianiense, mas participou sem restrições das atividades. O Wesley, que estava vetado aí de uma lesão no adutor da coxa, depois de ter viajado para a capital de Goiás, e também treinou com o restante do elenco sem restrição, né? Varela e Wesley voltam a ser opções para Tite depois de 8 jogos, isso porque o treinador relacionou a dupla de laterais direitos pela última vez em 25 de fevereiro, na vitória de 2-0 sobre o Fluminense pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Sendo assim, desde então o Flamengo teve apenas o uruguaio à disposição na maior parte das partidas. Porque o Wesley sofreu aquela lesão no músculo adutor da coxa direita, né? Então o Tite improvisou jogadores na lateral direita, acho que em 2 ou 3 oportunidades, e agora terá os 2 jogadores à disposição para o jogo de logo mais contra o São Paulo. Lembrando que vai ser o repeteco aí da Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão em cima do Flamengo no Maracanã da Copa do Brasil. E o Flamengo perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado também para o São Paulo, né? Então tem que tomar muito cuidado com o São Paulo. O São Paulo está vindo pressionado, perdeu o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro dentro de casa por 2-1. O técnico do São Paulo está perigando cair, está com o pescoço na guilhotina. Então, pegando o gancho aqui, eu vou trazer aqui as prováveis escalações para o duelo de daqui a pouco, ó. O Tricolor busca sua primeira vitória na competição. Na estreia, a equipe perdeu para o Fortaleza no Morumbi por 2-1, aumentando a pressão sobre Thiago Carpini. Balançado aí no cargo, o técnico pode ser demitido caso o time seja derrotado pelo Flamengo. Do outro lado, o Flamengo vive boa fase e vem aí de vitória na primeira rodada do Brasileirão. O árbitro dessa partida será o Anderson Marombado Daronco, da FIFA do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves, FIFA do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Maurício Coelho Silva Pena, do Rio Grande do Sul também. E o VAR fica por conta aí de Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Provável escalação do Flamengo, provável escalação. A escalação oficial sai 1 hora antes da partida. O jogo está marcado para as 21 horas e 30 minutos. Então, a relação de jogadores que vão atuar os 11 sairá às 20 horas e 30 minutos e eu trarei para vocês em primeira mão, né? Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Jorginho de Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Pedro, o técnico Tite. A provável escalação do São Paulo é a seguinte: Rafael, Arboleda, Diego Costa e Ferrarezini ou Wellington, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galopo e Michael Araújo.
Luciano e Caleri, técnico Thiago Carpini, que está balançando, né? Sobre esse jogo também, tem um atleta aí que está vivendo a expectativa de estrear pelo Flamengo no Maracanã. Vou trazer aqui, atacante busca oportunidade com Tite e aguarda estreia pelo Flamengo no Maraca. O atacante Carlinhos, que foi contratado pelo Flamengo e inclusive já estreou pelo clube, neste cenário, o novo camisa 22 do Mengão vai em busca de novas oportunidades no time rubro-negro de Tite. No embate do Flamengo com São Paulo nesta quarta-feira, o atleta pode atuar pela primeira vez com o manto sagrado no Maracanã. Eu estou torcendo muito que o Carlinhos tenha uma nova oportunidade. Ele entrou ali num jogo truncado, um jogo que o Flamengo não estava vindo bem, o gramado não estava ajudando, o time do Flamengo estava irreconhecível, o time do Flamengo estava jogando mal, que o Flamengo não jogue da maneira que ele jogou contra o Atlético Goianiense, que ele não jogue da maneira que ele jogou na final contra o Nova Iguaçu, que ele não jogue como ele jogou contra os Milionários e nem contra o Palestino, que ele volte a ser aquele Flamengo que jogou a primeira partida contra o Fluminense, aquele Flamengo que ganhou do Vasco da Gama, que ele volte a ser o Flamengo que estava nos encantando no início da temporada. Então, seguindo aqui, o atacante que entrou aí no decorrer do embate no Serra Dourada, mesmo não conseguindo ser tão participativo, o atleta ganhou minutagens com o manto sagrado. Isso também é muito importante, começar a ganhar minutagens aí para poder mostrar dentro de campo, poder pegar mais o entrosamento com os outros atletas. Sabemos que treino é uma coisa e jogo é outra completamente diferente, né? Então aqui, ó, a torcida rubro-negra já comprou mais de 40 mil ingressos e a expectativa de público para o jogo é que tem aí mais de 55 mil torcedores. Eu não duvido que ultrapasse isso aí. Na minha expectativa, eu acho que ultrapassa os 55 mil, deve chegar a 58 a 59 mil torcedores. Conforme apurações aí, a expectativa de público para Flamengo e São Paulo no Maracanã é a próxima aí de 58 mil pessoas. Isso porque, apesar de terem vendido mais de 40 mil ingressos, o número total também tem a relação com as cadeiras cativas, tribuna de imprensa e camarote. Então vai chegar fácil a 58 mil. Vale destacar que o valor dos ingressos colocados à venda foi determinado pelo Flamengo. O menor preço é de R$ 80 a inteira, 40 meia. Além disso, os rubro-negros são obrigados a trocar os vouchers, isso é muito importante, para acessar o Maracanã na quarta-feira, hoje à noite, mesmo que sejam sócios torcedores. Lembrando, comprou o ingresso, tem que trocar o voucher. Isso, cara, tem que acabar. Está tudo digitalizado. Eu quero os outros clubes de menor esporte fazem isso, porque o Flamengo não vai, né? Então, mudando aqui de assunto, o sonho acabou. É isso aí. Sonho do Flamengo de Maria acerta bases salariais com Benfica, diz jornalista, né? Flamengo e Internacional estão interessados em contratar Di Maria para a próxima janela de transferência. Lembrando que Di Maria é um desejo da torcida rubro-negra. A torcida do Flamengo levantou a hashtag aí no Twitter, nas redes sociais, pedindo Di Maria no Flamengo. Não, aqui ó, matéria de Alexandre Vieira, do Bola VIP Brasil. O craque já tem em mãos uma proposta para renovar com o Benfica, mas ainda não tomou a decisão. No entanto, o destino deve ser mantido. Ele deve continuar no seu time, no Benfica. Di Maria e Benfica acertaram as bases salariais para a renovação de contrato. E o argentino quer 2 anos, porém o clube está oferecendo 1 ano, mas ele aceita o contrato de produtividade. Ele informou isso aí no Twitter, no X do antigo Twitter. Ou seja, ele quer 2 anos. O Benfica está oferecendo 1 ano para ele. Mas já sentaram e vieram a um acordo de mais 1 ano de produtividade. Ou seja, ele iria ganhar conforme as suas atuações. Então, está descartado a vinda dele para o Flamengo. Ele disse que não tinha o desejo de vir para o Brasil. Ele queria jogar no Rosário Central, mas teve todo aquele problema que ele foi ameaçado, né? Não posso falar aqui na plataforma, senão derrubo o vídeo. Jogaram uma bolsa no condomínio onde moram os pais dele, aconselhando ele não vir jogar no Rosário Central, porque eles iriam fazer uma besteira com o filho dela, ou seja, iriam fazer uma besteira com o Di Maria, tirando a vida dele. Isso aí eu posso falar, né? Então, a tia Leila justificou aí o porquê só vai vender 5% dos ingressos para a torcida do Flamengo.
Olha só. Show de pagode resulta na perda de 10 mil lugares no Allianz Parque para a partida contra o Flamengo. Ou seja, de 41 mil ingressos que seriam colocados à venda, por causa desse show vão ser colocados 31 mil ingressos à venda, que é conforme o confronto entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque no próximo domingo terá sua logística alterada devido a um evento de pagode. A banda Soweto será responsável pela apresentação musical no sábado, dia 20, véspera da partida, e ocupará cerca de 10 mil assentos nas arquibancadas do estádio palmeirense. A direção do Allianz Parque não terá tempo suficiente para desmontar toda a estrutura do palco em menos de 24 horas. Por isso, o motivo aí do Palmeiras ficar sem aproximadamente 10 mil lugares nas arquibancadas no setor norte durante o jogo contra o Flamengo. Diminuiu aí o número de espaço, né? Número de setores para acomodar os torcedores, mediante saiu o número de torcedores do Flamengo também diminuiu. Ou seja, para a torcida do Flamengo é 1.700 ingressos que estão à disposição, né? Então, essa aí é a justificativa da tia Leila. Tia Leila explicou o porquê que diminuiu o número de torcedores do Flamengo, o número de ingressos disponíveis para a torcida visitante. É por causa desse show do Soweto lá no Allianz Parque. Isso que eles querem fazer aqui no Maracanã, se eles conseguirem ganhar. W Torre, aquela empresa lá de Brasília que já foi cortada porque não atingiu a primeira meta pedida aí. Então, seguindo aqui, mesmo sendo o único time invicto na Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo possui o terceiro melhor aproveitamento entre os clubes da Série A em 2024, vencendo aí 14 dos 18 jogos disputados. Vou trazer o ranking para vocês. O primeiro é o Atlético Goianiense, com 82% de aproveitamento, perdeu para o Flamengo no domingo. O segundo é o Atlético Paranaense, 82%. Flamengo é o terceiro com 81%, o quarto Internacional com 77%, o quinto é o Cuiabá, que junto com o Flamengo e o Atlético Goianiense eram os invictos aí no Campeonato Brasileiro da Série A, com 76% de aproveitamento, né? Então o Flamengo teve aí, no caso, menos vitórias do que esse time, teve mais empate. Então, seguindo aqui, jogador da MLS lamenta a falta de acordo com o Flamengo. Não quiseram me liberar. É isso aí. O Flamengo persistiu durante meses na tentativa de contratar Evander no início da temporada. E o meia-campista, atualmente no Portland Timber dos Estados Unidos, concordou em retornar ao Brasil. No entanto, o time da Major League Soccer não autorizou a transferência. Aos 25 anos, o jogador não descartou a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo no futuro, apesar de ter sido revelado pelo Vasco da Gama. Eu já falei, esse negócio de onde o jogador foi revelado não tem nada a ver. Ele tem que ser profissional e honrar a camisa do time que ele está vestindo. Cansei de repetir, vários jogadores que estão ali no Flamengo não são crias do Flamengo, não torciam, não torcem para o Flamengo. Tem o seu time de coração. Mas desde o momento que eles entreguem dentro de campo, respeitem o manto sagrado, respeitem a torcida, isso aí é o que vale. Ele é um trabalhador como qualquer outro em outras profissões, né? Então aqui, ele disse o seguinte, Evander, realmente houve interesse. Isso faz parte do mundo do futebol. Quando uma proposta vem de um clube como o Flamengo, um dos maiores do Brasil, se não for o maior, naturalmente desperta interesse. Mas a negociação foi difícil, durou bastante tempo. O Portland se posicionou, queria me manter, não concordaram em me liberar. Foi uma negociação árdua, aplicada, mas já passou. Claro que durante o processo da negociação a mente fica agitada, mas no momento estou focado em ajudar o Portland, fecha aspas, afirmou Evander ao site 365 Score, antes de mencionar a possibilidade de retornar ao Brasil. Ou seja, ele ainda tem o desejo de retornar ao Brasil, ele ainda tem o desejo de vestir o manto sagrado do Flamengo. Quem sabe mais para frente isso possa acontecer. Evander está aí com 25 anos de idade, tem muita lenha para queimar. O Flamengo aí está com seu elenco concentrado na partida contra o São Paulo mais tarde, né? São Paulo que está aí, perdeu seu primeiro jogo, está tentando buscar os seus primeiros 3 pontos
né? O Flamengo tem que entrar completamente concentrado, tem que jogar da mesma forma no primeiro quanto no segundo tempo. O time do Flamengo tem deixado os torcedores do Flamengo preocupados, nós estamos preocupados com as atuações que o Flamengo está tendo. Os 3 pontos são importantes? Sim, são muito importantes. Mas nós vermos o nosso time jogando bem, de uma maneira vistosa, agradável, também é muito bom. É isso que nós ansiamos, por boas atuações do Flamengo. Espero que isso aconteça no jogo contra o São Paulo mais tarde. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!